Você acha que o Espiritismo, que a doutrina espírita, que Allan Kardec nos trouxe com o Livro dos Espíritos em 1857, tem a ver com o mundo que a gente vive hoje? Afinal, são 2 séculos, e nesses 2 séculos o mundo é outro. Olha, tem. Tem, sabe por quê? Porque nós somos espíritos imortais. E as nossas questões, elas são eternas. Elas podem mudar de roupa, elas podem vir de uma outra forma, mas os nossos anseios, as nossas dificuldades e aquilo que nos faz feliz não muda. Troca de roupa, mas não muda. E é isso que a gente vai conversar agora no programa Espiritismo Hoje, que está começando. O nosso programa de hoje tem como tema o jovem na casa espírita. A gente está aqui com a mocidade do Centro Espírita Leon Denis e o nosso convidado é o Emanuel Cristiano. Bem-vindo, Emanuel. É muito bom ter você aqui. E a gente está com 3 jovens do CELD, que é a Nicole, a Aline e o Diego. 20, 17 e 15. Eu vou apresentar a vocês o Emanuel Cristiano. O Emanuel Cristiano é um expositor espírita e ele psicografou o livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro bem interessante, a gente vai falar sobre ele. Ele também é fundador e presidente do Centro Espírita Nosso Lar, em Campinas. É isso, né? Isso, Centro de Estudos Espíritas. O Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, em Campinas. Emanuel, eu vou começar lendo um trechinho dos livros dos médiuns para a gente dar início à nossa conversa. Diz o seguinte: assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre se proclame que há no campo um inimigo, e que todos se põem em guarda, visto ser mais provável a multiplicação de suas tentativas. Acho que isso é o suficiente. Eu vou te perguntar, a gente está aqui com essa mocidade do CELD, e muitos aqui começaram pequenininhos, né, na evangelização. O nosso tema é o jovem na casa espírita, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro Aconteceu na Casa Espírita e da importância que ele tem, como está aí no Livro dos Médiuns, um alerta para nós da nossa responsabilidade como espíritas. Claro, uma satisfação imensa estar aqui, participando desse momento com vocês, nessa casa tão querida do Leon Denis. O espírito de Nora compôs esse trabalho, essa obra, dando-nos a oportunidade de refletir nas nossas atitudes como representantes do Espiritismo. Como nós vimos no item do Livro dos Médiuns, que também faz a introdução do livro, nós estamos sempre sendo rodeados por seres espirituais e, de acordo com as nossas intenções, eles terão afinidades conosco. Dessa maneira, é muito natural que nas casas espíritas, que são também educandários e hospitais para a alma, nós sejamos experimentados. Dessa maneira, nós, quando socorremos os necessitados, os perturbados, muitos dos espíritos que os estão torturando podem desejar se voltar contra a instituição, abalando os seus trabalhadores, tumultuando as suas atividades. Sendo assim, o espírito de Nora compôs essa história baseada em fatos reais, com personagens verídicos, para que a gente possa rever. Nós estamos na casa espírita pelo nosso capricho, nós estamos na casa espírita pela nossa vaidade ou por um trabalho maior, que é o próprio cristianismo. E a mocidade é uma atividade doutrinária, é uma composição importantíssima, porque nós temos de preparar a juventude para que eles tenham noção dessa responsabilidade e possam dar continuidade, levando a tocha da verdade por toda parte. Por isso essa conversa com essa mocidade aqui do Leon Denis é tão importante. Vocês todos, eu queria te perguntar, vocês todos estão aqui desde pequenos, desde criança? Eu comecei a frequentar, né, a casa espírita em 2012, quando eu tinha 15 anos, né? Foi meu primeiro contato com a casa espírita. Minha tia já frequentava aqui há bastante tempo, mais do que eu, né? E assim, pela minha primeira experiência,
foi muito difícil para mim eu tentar me adaptar a esse ambiente tão diferente de por exemplo, de uma igreja católica, né, que eu frequentava também. E foi um curto, porém rápida adaptação a esse ambiente que acolhe, que consegue contagiar com amor, com a paz, né, interior. E foi uma coisa que me atraiu bastante para esse ambiente, né? Uhum. E desde então eu continuo aqui, eu vou dedicando aos estudos para me aprofundar, para saber mais sobre o espiritismo e muitas coisas que vão me adicionar no meu conhecimento no mundo espírita. Aline, você está aqui desde quando? Eu tô desde pequena também, eu nasci aqui praticamente, meus pais, eles se conheceram aqui e tal. Então, sempre frequentei. Antes, às vezes, eu vinha assim, mais por obrigada e tal. Eu continuo vindo assim, mas algumas coisas eu gosto, alguns eventos, algumas coisas que eu gosto. Faço cor de jovem também. E assim, tipo, é importante, né, a gente, mesmo que venha obrigado a participar, e tipo, já trouxe amiga minha, e antigamente eu tinha um pouco de vergonha de falar que era espírita, né, porque sempre tem um certo preconceito e tudo. E tipo, hoje em dia eu já falo que eu sou espírita para as pessoas e é isso, às vezes eu divulgo assim, zoando e tal, mas às vezes eu divulgo e realmente falo, tipo, porque é bom o pessoal participar, e mesmo que eu não seja espírita, pra conhecer a religião, né? E tirar um pouco do preconceito. Enfim. Antes de perguntar para Nicole, eu vou te perguntar, Manuel, qual é a responsabilidade do jovem na casa espírita? O que você tem para falar para essa mocidade que está começando ou que já tem a experiência, já são experientes jovens aqui como esses? A gente precisa lembrar que no colégio apostólico, por exemplo, João era o mais jovenzinho, aquele que seria o notável evangelista e queria escrever até o Apocalipse. E quando João fala dele mesmo, ele dizia o apóstolo que Jesus mais amava. Não é porque mais amava, João deveria ter 13, no máximo 14 anos de idade, e Jesus se sentia muito responsável por ele e compreendia que a presença dele junto àquele jovem era importante para prepará-lo para o futuro. A palavra adolescente, ela vem do latim, adolescere, significa quem está crescendo. Quem está crescendo não está pronto e precisa de amparo. É que a gente é ansioso, não é? Quando a gente tem 12, 13, 15, a gente quer o mundo na palma da mão. Na verdade, nós já temos, não é? Mas a gente quer que tudo aconteça e precisamos aguardar as fases de formação. A importância do jovem espírita é aproveitar esse momento em que eles costumam ter, por conta da idade, um tempo maior, dividido entre os estudos e a família, para se capacitarem no entendimento da doutrina e verificarem se é o que eles de fato desejam. Porque temos de considerar que muitos jovens de famílias espíritas não querem o espiritismo, o que eu considero natural. Mas até que ele tenha condições de escolher, é dever da família apresentá-lo à religião que a família escolheu para seguir. Então a importância do jovem está exatamente em sentir que ele é um continuador, que ele tem condições mais do que todos os tempos passados pela tecnologia e pelo acesso à informação, que ele tem condições de apresentar um espiritismo de maneira muito mais madura e consolar muitos corações, contribuindo com o papel da doutrina no mundo. Então a gente não pode desprezar a força da juventude. Tem que lembrar que Jesus era relativamente jovem, Paulo era jovem e fizeram um movimento extraordinário. Não podemos desprezar a juventude. Ela é muito importante e necessária. Em termos práticos, antes de vocês perguntarem, em termos práticos, qual é o papel que o jovem pode ter numa casa espírita? Porque a gente vê, quer dizer, os jovens começam na evangelização, mas eu acredito, né, e acho que existe assim todo um movimento dos jovens estarem integrados às atividades da casa espírita. Fala um pouquinho sobre isso. É muito importante. As instituições mais organizadas, elas costumam dar papéis bem definidos. Então o jovem começa a partilhar as aulas na própria mocidade, depois ele coopera nas obras assistenciais, pode cooperar nos seminários, e à medida que ele for dando demonstrações de responsabilidade e conhecimento, o trabalho dele se amplia. Mas parece que é próprio, só parece que é próprio da juventude uma certa irresponsabilidade. Porque vejam, às vezes o jovem se engaja e nós damos tarefa e ele cresce e desaparece na primeira namorada, no primeiro namorado.
né? Desaparece nos primeiros desejos. É por isso que muitas instituições demonstram uma certa reserva. Porque é óbvio que não queremos escravizar os jovens, mas alguns demoram um pouco mais para entender que o trabalho na casa espírita é muito diferente de um grupo de rock. É muito diferente de ir a uma igreja, assistir uma pregação ou cantar uma música religiosa. É de entender para viver. E é por isso que, de alguma maneira, alguns jovens se sentem tão incomodados ou pouco aproveitados na casa espírita. Eles querem o serviço, eles querem liberdade, mas talvez não queiram responsabilidade. Mas a culpa maior talvez seja nossa, que não os estimulamos adequadamente, que não abrimos campo adequadamente. Então as casas espíritas bem organizadas, elas dão suporte aos jovens, abrem campo de trabalho, sobretudo na área assistencial, doutrinária, podem ler uma mensagem, podem ajudar nas organizações gerais para que ele se sinta parte. Mas não pode esquecer que até mesmo os adultos, todos nós seguimos regras. E a gente não faz o que quer em lugar algum. Todos os lugares têm regras, e a casa espírita também. A gente observa isso pelos amigos espirituais. Eles são absolutamente disciplinados. E se nós desejarmos ter a companhia dos bons espíritos, essa disciplina é importante. Que não quer dizer que a gente vai ser mal-humorado. Ser uma pessoa séria não quer dizer ser triste. O Chico Xavier, nem zangado. O Chico Xavier era extremamente bem-humorado. Entretanto, as nossas conversas elas serão polidas, educadas. As nossas anedotas, ou como dizem, as piadas, têm de ter um fundo superior. O Chico fazia piada como ninguém, mas nunca denegria. Eram anedotas, eram historietas, eram que elevavam as criaturas humanas. Imagine que um jovem venha e ele tem um defeito físico. E no lugar que ele veio buscar espiritualidade, Deus, apoio, alguém zomba, ri. Então ele diz, meu Deus, se nem aqui me respeitam, onde é que eu vou? Onde é que está Deus? E muitas vezes a gente esquece, nós queremos trazer o ambiente da escola para a casa espírita, e quando devia ser o contrário, a gente deveria levar o ambiente de equilíbrio, de companheirismo, de amor, de respeito, de afeto para a escola, que é o que os jovens e nós todos viemos aqui buscar na casa espírita. Para a vida. Então eu penso que há muito o que fazer, mas há de se seguir regras, né? A experiência dos mais velhos. Eu sei que às vezes é um pouco chato, a gente quer uma independência total, mas temos de estar juntos. Quem quer falar? Assim, você mencionou a escola e o ambiente espírita, né? E assim, há uma grande, como é que posso dizer, diferença entre os dois, né? Porque numa escola você teoricamente tem uma liberdade de falar, de expressar o que você quer, né? Mas aqui você tem pelo menos um controle do que você pode falar, do que, né, até mesmo do que você pode fazer, né? Algo um pouco mais organizado, um pouco mais restrito em certas coisas, né? Mas assim, para um jovem que nunca experimentou vir aqui na casa espírita, estar com jovens da mesma idade, ou até mesmo um pouco mais elevado em idade, né? Ele vai utilizar daquilo que ele traz do mundo de fora, né, para cá. E isso eu acho que é um pouco normal, né? E a gente tem que assim, ajudar ele a compreender que aqui é um ambiente muito diferente, é um ambiente de amor, é um ambiente de paz, e que ele deve ter certos cuidados com o que ele faz, com o que ele fala, né? Ter mais respeito com os amigos, ter mais respeito com os outros, ter mais respeito com o ambiente em que ele está, né? E acho que necessita um pouco mais dessa educação sem invadir um pouco o que ele pensa, né? Como é que posso dizer? As características dele. Então, Emanuel, o que você tem a dizer sobre tudo isso? É interessante que o Diogo apresentou, não é? Diego. O Diego, muito interessante o que ele apresentou. Na realidade, deveria ser uma coisa só. A gente não deveria separar o ambiente da escola e o ambiente do centro. Mas você tem razão. As pessoas vêm aqui para aprender tudo isso, todos esses valores, e para reproduzir lá fora. Eu acredito que continua sendo o nosso desafio. Tornar o espiritismo cada vez mais atraente e também para o jovem. É um esforço de todos nós.
Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, pelo que vocês disseram, quer dizer, e o que a gente conclui é que não dá para. É complicado dividir. Eu sou assim na casa espírita, eu sou assim na escola, eu sou assim na balada. Nós somos um ser né, integral, né? E o bacana do Espiritismo é que ele nos traz valores e a gente introjeta esses valores e passa a ser essa pessoa em qualquer lugar. Bom, Emanuel, eu vou pedir. É uma pena a gente terminar agora, mas não tem alternativa. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem final. Claro, eu quero desejar a todos os jovens espíritas aquela coragem, aquele ânimo. Vale a pena ser espírita, porque com o espiritismo nós entendemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, as desigualdades sociais, o surgimento da ciência, compreendemos o nosso papel no mundo. Nós não viemos a passeio, nós somos seres em processo evolutivo e temos de deixar o nosso registro na Terra, que o nosso registro seja de paz e de amor. É o que eu desejo a todos vocês e a todos nós. Coragem e bom ânimo. Bom, a mensagem já está dada. Eu gostaria de acrescentar que nós vamos às casas espíritas que nos convidarem. Então, se vocês têm interesse que a gente vai fazer essa entrevista, reunir a mocidade, levar um entrevistado, é só escrever nos comentários que estão aí abaixo no YouTube que a gente entra em contato e vai até lá. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui e até o próximo programa.